vamos falar do segredo da consistência do Midjourney. Isso Segredinho, segredinho é uma dica nossa, assim, não é nem segredo, né? A gente não gosta de ter segredo, tanto é que a gente tá aqui ensinando as coisas pra vocês. É verdade. É mais uma dica nossa, assim. Hackzinho. Um hackzinho, uma coisa que a gente se deparou nos últimos tempos, tem achado divertido, super útil, e acho que vocês vão gostar. Boa, vamos lá. A ideia é que a gente consiga usar esse truquezinho pra gente conseguir manter uma consistência estética entre as cenas. E também, não só a consistência entre as cenas, mas trazer um look diferente também, que é muito legal. E a forma da gente fazer isso é colocando uma paleta de cores como referência dentro do Midjourney, como referência de estilo. Não, e pra galera, assim, por exemplo, do mercado publicitário ou do audiovisual, assim, do entretenimento, assim, é muito comum a gente sentar com a equipe e discutir uma paleta de cor do filme ou da cena, e a gente, em cima dessa paleta de cor, a gente faz um equilíbrio entre a produção inteira, né? Então, você ter essa paleta de cor e você ter um controle de trazer ela presente nas cenas. Então, por exemplo, quando a gente tá fazendo um filme tradicional, você vai pensar num sofá que esteja dentro da paleta de cor, você vai pensar no figurino que participe da paleta de cor, as luzes, a iluminação, tudo isso ajuda o filme a trazer um equilíbrio estético que dá um certo conforto quando você está assistindo. Eu acho legal essa referência que você separou aqui da Lady Gaga. Isso que vocês estão vendo aqui agora na tela é uma cena do trailer do Coringa 2 que vai sair aí com a Lady Gaga. E explica aí, Bá, assim, qual que é o lance. Você consegue ver aqui embaixo a paleta, obviamente é autoexplicativo, né? Ela se torna autoexplicativa, assim, mas... por exemplo, se a gente tivesse lá o jeito tradicional dentro do Midjourney, muito provavelmente a gente ia ficar falando assim, para eu ter a paleta de cor eu preciso botar alguns elementos, eu gostaria de ter um pouco de azul, um pouco mais de algumas cores quentes para equilibrar, e aqui ele consegue fazer uma leitura que as cores não vêm apenas de elementos, né? Você não precisa ficar falando assim, eu quero um quadro azul, ou quero a camiseta dela tem que estar amarela. Aqui ele consegue misturar alguns elementos como luz, cor do cabelo. Então não são só elementos, não são só elementos de arte e figurino, assim, ele consegue misturar arte e figurino com iluminação, o que gera uma imagem muito mais qualificada, né, com craft. E o outro exemplo também é que ele é bem diferente do outro, né, mas segue a mesma lógica, né? A mesma proposta, assim, de você ter um padrão, um equilíbrio de cores durante todo o filme. Então, para quem já assistiu a Barbie, assim, o filme ele tem uma paleta de cor muito vibrante, saturada, e ela tá presente em todo o filme, assim. Então, você usar cores, mais elementos. Então, por exemplo, a paleta de cor ali do Coringa tinha elementos de azul e alguns pouquinhos elementos mais sóbrios do quente, assim. Então, tinha o marrom, o amarelo era um pouquinho mais fechado, assim. Ele varia bastante as opções de cores, né? Então ele tem cores no roxo, no azul, no verde, no laranja. Então é uma mistura muito grande, assim, no filme. E dá uma estética super interessante. Isso ajuda muito a contar a história, né? Ajuda muito. Essas são as coisas que é interessante saber, porque às vezes que você que não é da área, quer começar a mexer com a parte de IA, tem todo um fundamento de cinema, de storytelling, que são detalhes que fazem toda a diferença, assim. Se você não se você não é da área, você nem imagina que isso é uma coisa, mas faz total diferença no resultado final, né? Tudo é pensado meticulosamente para contar a melhor história possível. A ideia é a gente replicar esse conceito aqui dentro da ferramenta de IA. Para isso, a gente vai voltar para o nosso Midjourney aqui, onde a gente acabou de gerar o nosso leãozão aqui, e vamos colocar uma paleta de cor que a gente traga uma paleta de cor interessante, vamos gerar uma cena e ele vai puxar essa cena seguindo essa paleta de cor. Eu acho que o mais legal, assim, pra gente fazer é a gente comparar duas paletas de cor. Então a gente pega duas paletas de cor e faz o mesmo prompt, assim, pra gente ver os resultados que ele traz. Boa, legal. E então, pra gente fazer esse teste, a gente separou duas paletas de cores diferentes, que é essa aqui, um pouco mais sóbria, e a gente tem essa outra também. E a ideia é a gente usa essa paleta de cor como referência dentro do Midjourney, como a gente falou, e vamos usar o mesmo prompt, comparar as duas e ver qual é o efeito que isso traz. Lembrando que mesmo fazendo um mesmo prompt, a gente sabe que o mesmo prompt não gera a mesma imagem, né? Então a gente vai usar o mesmo prompt para ter uma base, mas ele vai gerar imagens diferentes, mas de qualquer forma vai dar para entender esse ponto estético ali da paleta de cor. Total. Vamos lá, então vamos gerar aqui
O que a gente vai fazer? Vamos fazer uma cena típica, tradicional de cinema. Assim, vamos fazer uma cena, uma imagem que ela seja cinematográfica, então filmado com uma câmera profissional, um cinematic still, e aí a gente pode colocar, por exemplo, um casal assistindo filme no sofá. Tá bom, vamos lá. Então, uma cinematic still of a couple watching a movie at the sofa. Vamos colocar um establishing shot, pode ser? Pode. Establishing shot. Vamos colocar a Alexa. Uma lente legal também. E acho que a gente pode colocar um IMAX aqui também. Boa. Importante aqui, pessoal, quando vocês colocarem, vocês subirem essa imagem de referência, você vai ter esses 3 pontinhos aqui, essas 3 configurações diferentes. Uma que tem esse avatarzinho, é o Character Reference, né, que é a referência de personagem. A gente usa isso quando vai colocar um rosto, para a gente conseguir manter a consistência. Inclusive, acho que é um ponto legal, assim, se vocês quiserem aprender esse tipo de coisa, esses outros detalhes, deixa a gente saber no comentário, porque a gente grava um vídeo dedicado. A gente trazendo coisas que a gente entende que são interessantes, mas se quer aprender, coloca aí, pessoal, mostra como é que faz a consistência. Para quem tá chegando agora, né, no IA Filmmaking, né, vocês não sabem o quanto foi valioso o dia que saiu a consistência de personagem, né? A gente sofria muito com isso, assim, tipo... E aí, de novo, né? Há longo tempo atrás, há uns 3 meses atrás, quando não tinha consistência dos personagens, a gente sofria. E agora com isso, assim, facilitou muito a vida numa produção, assim. Mudou o jogo. Então, a gente tem isso aqui. A gente tem esse outro, que é o que está selecionado, que que tem essa imagenzinha. Ela vai te ajudar na composição. Se você usar isso aqui, nesse caso do truquezinho da paleta que a gente está ensinando, vai bagunçar tudo, não vai ficar legal. A gente tem que usar essa consistência, essa referência de estilo, que é esse clipezinho. Então, vamos lá, colocamos, Enter. Não estamos fazendo nenhuma firula, não estamos pulindo muito prompt, é uma coisa muito básica, a título de didática aqui, mas você já vai ver que ele vai trazer exatamente a história. Alguns pontos aqui eles tiraram, não colocaram a TV, então a gente poderia voltar aqui e colocar ou uma TV 4x3 ou TV meio quadrada aqui, diferenciada. Não, e é louco, né, porque... É isso, quando você faz um prompt muito simples, e de novo, assim, existe essa profissão, né? Existe o engenheiro de prompt hoje em dia. Então, na minha cabeça, por exemplo, quando eu pensei essa cena, eu pensei que ele ia trazer uma cena do casal sentado no sofá e só a luz da TV neles, né? Não tentar revelar que mostra a TV, que mostra o sofá, mostrou eles de costas, porque ele queria trazer os elementos que a gente colocou ali na escrita, né? Nesse caso, a gente entendeu que porque a IA é muito de feedback, assim. Você vai gerar um prompt que você imagina que faz sentido, vê o resultado. Aí você vê, ele não trouxe os elementos que eu estava imaginando. Aí, a partir disso, você vai colocando novas camadas até chegar no lugar certo. Então, nesse caso, por exemplo, que ele trouxe, tá tirando foto deles de costas, você estava comentando que você imaginou a TV diferente. Então a gente colocaria um front shot. Exato. A gente mudaria isso para front shot. Mas isso, assim, outro lado. Eu acho que não é o caso aqui. A gente não está preocupado com o tipo de plano, e sim com o tratamento de cor e a estética que ele está trazendo para a cena, assim. E neste caso, essa cena com eles... a primeira ali que você tava mostrando que não tem a TV, essa daí. Eu acho que é uma cena ótima, assim, que ela funciona, ela tá dentro, ela tá trazendo os elementos de cor, sem precisar ter alguns ali, né, que ela se baseou na referência e fez até as linhas na parede, né, ele trouxe meio formato de paleta, assim, que é isso, né, a inteligência artificial, ela vai se confundindo em algumas coisas e você tem que ser muito claro nos seus pedidos, assim. Mas acho que essa aqui funcionou bem. Acho que tá encaixando ali o que a gente estava esperando. Na expectativa, assim, tem uma luz entrando da janela que é branquinha, como a gente tem lá dentro do elemento da paleta de cor. Ele trouxe bastante os tons de marrom ali pra cena. Eu tô me sentindo só meio mal pelo casal aqui. Imagina a DR que eles nos tiveram pros caras ficarem olhando pra parede aqui, velho. Total. Mas é isso, vocês entenderam o que a gente tá falando. E vamos seguir aqui com a outra paleta. Então vamos usar o mesmo prompt para a gente ter o efeito comparativo. Então a gente pode clicar só aqui, você vai ver que vai aparecer Use Text, então ele vai trazer só o texto. A gente volta para colocar aqui a outra paleta que a gente escolheu. Nesse caso é essa daqui. Então vamos selecionar aqui, vamos só lembrar, mudar aqui para o Style Reference e vamos dar um Enter.
Olha que interessante. Já gerou. Aqui já tem um negócio um pouco mais... A TV tá lá mesmo. Tem todas as cores. Esse aí é mais próximo do plano que eu imaginava, né? Quando a gente falou sobre. Essa cena tá ótima. Tá ótima mesmo. Essa cena traz todos os elementos que a gente tava falando, né? Ele cumpriu bem a paleta, né? Então ele trouxe até os elementos ali naquele quadro à esquerda, ele trouxe os tons que a gente tava falando. Ele trouxe bastante esse frio na cena por conta dos tons de azul, então ele esfriou bastante essa cena. Eu acho que ele... E aí, se você comparar essa cena com aquela outra, de novo, né? A paleta de cor define o clima da cena. Você sente uma cena muito mais fria nessa do que a outra, né? Tipo, até de sensação. Você imagina que essa cena aqui, apesar daquela eles estarem olhando uma parede, só pela temperatura da cor, ela te dá uma sensação um pouco mais alegre pro ambiente, assim. É verdade. Aqui, com esse ambiente mais frio, mais fechado, parece que é um momento meio... Você suspeita que vai acontecer alguma coisa estranha na cena, que vai ser um momento de terror ou alguma coisa desagradável vai acontecer. Muito louco. E aí a última aqui também. Ele trouxe, deu uma alucinada na TV aqui. Mas, de novo, a gente poderia vir aqui e polir mais o prompt. O legal é que o que a gente está trazendo, assim, não só o senso estética dessa estilo isoladamente, mas é você usar isso consistentemente ao longo da história que você quer contar. Então você vai ter a consistência entre as cenas, trazendo o mesmo mood, a mesma paleta de cores, é um charme a mais. De novo, ajuda a contar a história melhor que você quer passar. E, obviamente, isso que o Baipi tá falando, né? Se você quer passar um mood específico, você vai atrás de uma paleta de cores que vai ajudar a realçar esse mood e tal. É muito legal esse truque aqui. E vale a às pena vezes demais. ali, né, onde tem aqueles botões ali que a gente tem a consistência de personagem, o estilo, ali você pode pegar, por exemplo, você pode gerar a sua imagem que você gosta, então, trabalhamos ali em cima da cena, do casal assistindo TV, a cena que eu gosto, você pode ter essa imagem como referência de prompt ali do que ela funciona, e aí você pode usar as paletas de cores para você testar a paleta de cor que funciona para sua cena. Então, total. você juntaria 2 pontos ali, né, tanto o estilo da cena que você gosta, quanto a paleta de cor para poder trazer os tons que você acha que vai funcionar melhor. Muito legal.